Bem, a prosa, o objetivo desse vídeo é exatamente uma reflexão sobre qualquer assunto, né? Nesse caso aqui eu escolhi o assunto: o espírito é vivo ou é morto? Esse é um assunto que ele é pano de fundo para as religiões, mas também ele é pano de fundo para a nossa esse uso mental que a gente faz da informação para o nosso trato, né? O nosso trato mental, a gente tem esse pensamento como algo, a nossa interpretação, porque isso é uma interpretação. Temos o pensamento como algo vivo, né? E aqui a gente bem sutilmente, ou bem, vamos dizer, digamos, eu digo que uma percepção bem apurada, tá? A gente descobre que a gente se desfaz dessa interpretação e se passa a se perguntar se existe, qual é realmente a utilidade da imaginação e a partir dessa observação direta, né? Nessa observação feita agora por a gente diretamente, que rompe com a tradição, né? Que é com essa transmissão interpretativa de gerações, né? A gente tem a ideia do sonho, a gente tem a ideia da assombração, à noite, né? Como forma, tanto o sonho assombra a gente enquanto dormindo, quanto a gente tem também as ideias das assombrações, das visagens, das almas, externamente tem isso como algo que seja não sei se a intenção da gente é colocar isso dentro da biologia, mas a gente tem isso como coisas vivas que se relacionam com a gente mesmo a gente tendo essa interpretação ou esse conceito de algo espiritual. Mas aqui quero questionar, viajar nesse ambiente espiritual dentro dos acontecimentos que ocorrem com a gente no dia a dia, né? O que acontece com a gente no dia a dia é que a gente tem, por exemplo, a, o uso que a gente faz do espírito, a gente é sutil ao ponto da gente não sacar que nós fazemos uso da interpretação espiritual, ou seja, nós interpretamos os movimentos que o espírito faz internamente e nós atribuímos interpretativamente significados a isso. E usamos essas interpretações para as nossas relações. Tanto é, por exemplo, que os filhos, por exemplo, os pais, as mães, os filhos, os amigos, os inimigos, que são filhos, parentes, inimigos e amigos espirituais, eles são semelhantes. Outra coisa que também que no berço da religião é que se afirma que Jesus Cristo é filho do Espírito, né? E é o Espírito, no caso, chamado de santo. E aqui a gente percebe que a biologia, quando ela se reproduz, né? O sangue, as veias, né? O sistema digestivo, o corpo, quando ele se reproduz, ele faz uso da biologia para fazer isso. Então, na relação, no esperma do homem, está ali as sementezinhas do homem. Na fruta de cada fruta, a gente percebe na uva a sementezinha, né? Na manga, o caroço, no caju, a castanha, na cerola, e assim por diante. A gente percebe nas frutas
nas frutas a gente percebe esse, como posso dizer, essa semente biológica da vida. E nisso também implica a questão de um certo, a construção da ilusão, mas de um certo acompanhada de um desprezo nesse sentido de que, dentro dessa afirmação de que o mundo espiritual não é algo biológico, ou seja, uma característica biológica, de que a inteligência, que é algo que a gente não apalpa nesse sentido, essa percepção, essas sacadas, esse insight, ou seja, é algo espiritual e não uma característica da biologia. A gente afirma que se foi Deus que criou, tanto faz quem criou, eu sei que existe a vida, a gente afirma que a vida não carrega em si essa inteligência capaz de compreender, essa inteligência que reflete, essa inteligência que enxerga, reflete, olha novamente para aquilo que está olhando e enxerga de repente coisas que não está enxergando, ou seja, vê mais do que está vendo, inclusive vê algo que não está vendo, e aí faz a gente trocar de compreensão, de entendimento, de versão, que alguns dizem que é o ressignificar. Eu digo que se a gente está trocando um significado por outro, talvez a gente ainda não está enxergando a realidade. Se a gente está trocando um significado por outro, e esse novo significado é um significado que descreve a realidade, beleza, aí pode se chamar o ressignificado, tem valor nesse sentido quando a gente está trocando essas teorias, as concepções, a fé, a crença, pela realidade. E aí isso é descrito em informação, de forma que a gente possa utilizar esse entendimento, essa percepção nova. Então, quando a gente questiona o espírito, por exemplo, que eu me questiono, eu evoluo, eu aprendo, eu desaprendo, eu compreendo, eu me conscientizo. Essas perguntas, estando observando, ou seja, estando atento, eu percebo que essas perguntas elas me acertam em cheio, e essa é a intenção, que elas me acertem. E nisso, nesse acertar em cheio, naturalmente eu consigo. Então, aí a gente aqui saca que a doença, por exemplo, essas doenças do espírito, né, que é a questão do medo, a questão da violência, especialmente a depressão e a ansiedade, que é o uso a partir da interpretação do pensamento que a gente faz. A gente interpreta o pensamento e nessa interpretação a gente dá ao pensamento algo que ele não dá, uma interpretação ao pensamento e faz uso dela. E nisso, naturalmente, a gente a realidade utilizada de forma interpretativa, sendo essa interpretação uma mentira, isso nos adoece. Porque a ansiedade e a depressão é subproduto da interpretação que a gente faz do pensamento, que influencia diretamente na maneira que a gente utiliza. E naturalmente isso produz, como é que posso dizer, adoece a gente. A gente adoece a partir desse nosso, ou seja, a mentira nos adoece. Porque, mas aí surge a pergunta que, nesse caso, a gente é um mentiroso adoecido de modo sem intenção, né? Que é uma transmissão
E aí está o trabalho exatamente da educação, tanto da educação para o autodidata, como para a educação, como posso dizer, como para a educação das instituições também, que é a educação capaz, onde a gente é capaz de aumentar a nossa atenção, a nossa percepção, a nossa sensibilidade. Porque no nível de sensibilidade que a gente tem, no nível de observação, de percebimento que a gente usa, esse nível nos adoece. Esse nível faz a gente utilizar o pensamento da maneira que utilizamos, ou seja, o uso da maneira que fazemos do pensamento é o uso de um percebimento bem pequeno, bem curtinho. Mas esse bem curtinho é porque a gente, no processo de educação, a gente não caminha em aumentar esse nível de percebimento. Percebimento em relação ao uso que a gente faz da informação do pensamento. A gente está usando aqui, a gente está usando aqui a nossa, como é que posso dizer? A gente usa aqui o nosso. O interessante é que a gente faz uso dessa pequena quantidade de entendimento, e se a gente não interferir nisso, a gente continua a vida inteira, passa a vida inteira usando essa pequena quantidade de entendimento, e nisso a gente é, né, adoece e assim por diante. Esse é o trabalho de recuperar alguém, quando alguém já está nesses níveis, né, é exatamente o trabalho é, o trabalho de recuperar essa pessoa, é o trabalho de passo a passo, devagarzinho, ela ir se questionando, para que esse questionamento, essa reflexão, instigue a nossa capacidade de ver, amplie, e a gente passe toda a nossa consciência no crivo, ou seja, no olhar, na percepção. Toda a nossa consciência. E é algo profundo, é algo complexo, é algo grande, grande nesse e básico, porque é o alicerce, nesse sentido de que para alguém que é tão analfabeto em relação a si mesmo, é algo, digamos, o alfabeto inteiro. Mas alguém educado, alfabetizado em relação à consciência clara do que é o pensamento. O interessante é que quando a pergunta é feita de maneira realmente. É a pergunta certa feita, a gente percebe o impacto dela e como ela desconstrói esse. Como ela desconstrói a interpretação. Como a pergunta feita de maneira corretamente desconstrói a interpretação, desconstrói, desfaz essa ilusão que é esse uso a partir da interpretação feita do pensamento. Quando alguém faz uma oração e quando alguém espragueja, quando alguém violenta, planeja matar alguém, fazer guerra e tal, e quando alguém planeja abençoar alguém e tal, ambas as pessoas fazem uso do pensamento. Para classificar dessa maneira, chamando ele de santo, e o outro chamando ele, né, de diabólico e tal. O interessante é que se a gente, por exemplo, as pessoas que são espíritas querem reencarnar o pensamento com o objetivo de dar a ele mais ao espírito, pensamento, a consciência, tanto faz a palavra, de dar ao espírito tempo para evoluir, surgem as perguntas se o pensamento ele evolui por ele mesmo. E se quantas gerações são, se a gente numa geração é capaz de fazer essa autorreflexão.
toda. E aí? Somos ou não? São perguntas para a gente se fazer e conseguir, de repente, se responder paulatinamente, devagarzinho, na manhã. Iniciando como alguém perdido e, de repente, terminando como alguém encontrado. Ou seja, que se encontrou, que sabe quem é. E aí tem outro aspecto que é, outro dia eu ouvi alguém num vídeo aí fazendo a pergunta de que qual é a nossa identidade, como é que a gente sabe por onde estudar a nossa identidade. Essa identidade é a identidade de quem? A identidade de mim, né? Desse eu. Estudar a nossa identidade é estudar as descrições imaginárias que nós temos de nós mesmos e das pessoas, dos lugares e do tempo. Isso é estudar a nossa identidade. Nossa identidade ela é imaginária e é produzida e é utilizada a partir pelas interpretações que a gente faz do pensamento, ou seja, a maneira que a gente pilota o pensamento, que a nossa consciência é interpretativa. E quando a gente tiver essa relação com o pensamento realista, que significa quando a gente percebe o pensamento de maneira clara, que ao ponto de que nós enxergamos a realidade do que o pensamento é, nós agora usamos o pensamento no seu devido lugar e ele não mais nos adoece, não mais nos assusta, não mais nos ameaça, não mais nos amedronta. Aí, naturalmente, o pensamento. A realidade é quem nós tratamos agora com a realidade. A usamos a partir da consciência de quem sabe o que o pensamento é. Aí a pergunta em relação à salvação e reencarnação é respondida porque a pessoa nesse nível, quando ela vê a realidade do pensamento, ela descobre que se o pensamento é algo que serve a ele a salvação, e se o objetivo da reencarnação é utilizar o tempo para evoluir o pensamento, e se o pensamento é algo que o tempo o evolui, né? O transforma, o refina, o apura para que ele possa morar com algo sagrado de repente. Nessa descoberta, nessa reflexão, a gente descobre e responde essas perguntas. Aí a religião, aí a gente tem uma mente que também responde à questão da paz. A paz é uma coisa a ser conseguida através da oração, ou seja, é uma coisa a ser transposta de uma pessoa para outra, de Deus para as pessoas, através dessas solicitações de oração, ou a paz é conseguida a partir dessa percepção que enxerga a realidade do que o pensamento é, e o pensamento agora, sendo visto como realmente é, não mais não mais amedronta, não mais prejudica, não mais, como posso dizer, não mais assusta aquele que conhece o que ele realmente é. O trabalho de nos educar sobre nós mesmos é o trabalho de conhecer a realidade do que o pensamento é, porque é esse uso interpretativo que nos adoece, que faz o que faz com a gente no dia a dia. Por isso, o conhecimento, a curiosidade que leva a pessoa a tal coisa, de querer conhecer o diabo, Deus, o Salvador, a salvação, e principalmente, eu digo essas interpretações que nós fazemos disso, aquele pelo qual o ser humano vive se dedicando a salvá-lo, que é o Espírito. Essa intimidade que o ser humano passa a ter sobre quem o Espírito realmente é, faz o sono de qualidade existir, as relações sadias acontecerem, porque alguém consciente
consciente no sentido de percebimento sadio, sensível, que vê a realidade, percebimento que vê a realidade. Essa é a questão que faz o ser humano realmente ser livre.